Acho que todo mundo acompanhou aí hoje sobre o Cauã Batistella. Tivemos uma reunião importante hoje na Toca. O Batistella tem o seu empresário e o que a gente tem de informação é que o Cruzeiro ofereceu aí uma renovação contratual com um aumento significativo nos seus vencimentos. Claro que ele foi o primeiro contrato profissional dele que foi assinado, mas esse aumento aí garantiria, inclusive, uma elevação muito importante na multa para clubes aqui do Brasil. Do exterior, você pode colocar qualquer valor. E, além disso, um plano ali para uma transição base profissional. O Leonardo Jardim, ele gosta do Cauã Batistella, mas ele quer trabalhar dentro de um cenário conservador, né, para o garoto. Então, hoje ele treinou no profissional, ainda vai seguir aí. E acho que enquanto não definir essa questão de renovação, não vai aparecer no profissional, que é um direito muito claro e óbvio do Cruzeiro, né? Você não tem que. O que aconteceu com o Vitor Roque foi aprendizado para todo mundo, né? O atleta fazendo gol, fazendo gol, fazendo gol e mostrou para todo mundo quem era o jogador, né? Sem ter uma proteção ali contratual. Mas as partes estão aí caminhando numa mesma direção. Óbvio que o Cruzeiro também não vai chegar no Batistella hoje. Não, o salário tem que ser totalmente fora da realidade do que outros, inclusive, né, no profissional da base estão recebendo. Então tem toda ali uma lógica, mas claro, ao longo dos anos aí, ele aceitando, a cada ano teria o seu aumento ali, de forma progressiva, o salário iria subindo. Vamos acompanhar, mas essa reunião acho que dá uma tranquilizada, né? E para vocês, o Cauã Batistella, eu começo por você, Caramujo, eu sei que é um admirador do Ítalo brasileiro. É aceitar e renovar a qualquer custo ou dentro de uma lógica? Já está pronto para o profissional? O que você tem de avaliação, Caramujo? Ô, Samuca, o último ítalo brasileiro que jogou no Cruzeiro não era propriamente um grande craque, né? Um abraço para o Rômulo aí, que, meu Deus, esse me fez uma raiva boa. Mas renovar a qualquer O custo, Cribari era também ou só brasileiro? eu acho que ele era a dupla cidadania também, que ele jogou muito tempo lá, né? Acho que devia ter essa cidadania italiana. Misericórdia. Tem. Ele é duplo nacional, isso mesmo. Grande Emilson. Mas o nosso mais novo ítalo brasileiro aí sem dúvida, um jogador tecnicamente bem mais dotado que os dois outros. E assim, acho que renovar a qualquer custo, não, né? Porque aí a gente tá falando, o cara quer 300 mil sendo um jogador de base, você paga? Não é assim que funciona, né? Mas eu acho que um salário mais alto, dentro de uma lógica, e principalmente, né, a incorporação dele aos treinos do elenco principal, eu acho que isso é uma coisa bem importante, porque garantia de jogo ninguém tem. O Gabigol é a maior contratação do Cruzeiro nos últimos anos e ele é reserva. Ele não tem garantia de titularidade. Então não tem essa, não, ele vai jogar? Depende do desempenho, né? Pode falar, velho. Não, foi que eu até comentei hoje lá na rádio sobre isso, esse negócio de plano de carreira, esse trem aí. Não acredito muito nesse negócio. Não, tem para todos os jogadores, gente. Tá na base, tem um plano para todo mundo. No final vai valer a prata mesmo. Agora, o que eu acho que o Cruzeiro precisa fazer é realmente essa renovação e aí aquela coisa. O plano de carreira você vai estar integrado ao elenco principal, treinando e à disposição da comissão técnica para jogar no time de cima, para jogar no sub-20, da forma que o Cruzeiro achar que é mais adequado para você. E assim, eu acho que o jogador em si, ele não sei, aquele negócio, a gente não sabe muito bem qual é a cabeça do empresário, né? Mas para o jogador em si, ter esse cenário de treinar com o principal e jogar no sub-20 é um cenário muito interessante, porque ele vai ter um desafio no treino que é muito diferente, é muito acima do que ele faz no jogo. Então ele vai estar treinando com os caras que são marcadores fisicamente mais preparados, mais prontos e tudo mais, e ele vai jogar no sub-20. Hoje o Batistella sobra muito na turma. A gente vê os jogos dele no sub-20, a visão de jogo, a forma como ele consegue abrir os espaços, criar jogada ali, ele tá jogando num nível muito alto.
Agora, esse nível é desafiador para ele, porque a gente sabe que é um jogador que tem coisa para trabalhar. O aspecto físico, por exemplo, ser mais intenso, conseguir pressionar mais. Olha o Flamengo que jogou ontem contra o Bayern de Munique, gente. O Arrascaeta, alguém duvida que o Arrascaeta é craque? O Arrascaeta não conseguiu jogar bem porque ele não tem intensidade física. O Batistella tem um perfil, não estou falando que ele é igual o Arrascaeta, eu acho que pode ser até melhor, tá? Mas nós estamos falando de um jogador que tem um perfil, que joga no mesmo setor e que é um jogador com uma intensidade um pouco mais baixa. Se ele for trabalhado desde os 17 anos para subir essa rotação, ele pode ser um jogador muito melhor e um jogador para jogar no mais alto nível. Então, eu acho que esse tem que ser o trabalho, inclusive. O que eu defendo é que ele esteja inserido treinando com o time principal, igual treinou hoje. Eu acho que não dá para você, deixa lá no sub-20 e um dia talvez ele tenha uma chance. Pô, o Juan Gabriel já está caminhando para o fim do processo de base e nunca teve chance. O Guimeira foi destaque da base por um bom tempo, um jogador que tinha números excelentes no sub-20. O Cruzeiro deixou o jogador até o último ano de base e aí o jogador cometeu os erros dele, né, indisciplina e tudo mais. Então, assim, a gente vai fazer isso com quantos jogadores mais? Né? Na zaga, por exemplo, o Bruno Alves já está no último ano de base e nem sinal de ter chance no time de cima. Então, eu acho que o Cruzeiro tem muito jogador de qualidade que a gente revela, não serve para a gente, mas sempre serve para os outros. Olha o Fabrício Bruno, precisou sair daqui para a gente pagar 7 milhões de euros e agora achar que ele é bom. Mas aí é porque ele foi outra situação, né? O Fabrício Bruno, o Cruzeiro tá devendo as cuecas aí, ele saiu daquele jeito que saiu, né, A cara? torcida do Cruzeiro achava o Fabrício Bruno ruim, claro. gente. Não, Falava concordo. Não, a torcida do Cruzeiro acha todo jogador de base ruim. Aí tem que ter um treinador para bancar, né? Tem que ter um treinador bom para bancar essa questão aí de jogador de base. Concordo com aí. Oh, desculpa, vai lá, Malu. Não, eu discordo um pouquinho do Genta quando ele diz assim: no final das contas, a questão é o dinheiro. Eu acho que pode ser o dinheiro por parte do jogador e do empresário. Mas eu acho que o clube, Genta, com determinados jogadores que têm um potencial aparentemente diferente dos demais, esses caras precisam de que o clube mostre algo diferente para eles. Não é assim, então, um plano de carreira elaborado, com metas atingidas ao longo dos anos dentro do campo. Eu acho que é caso, sim, de jogadores com potencial do Batistella, com o potencial, de repente, do Bruno Alves. Hoje eu vou falar só do Batistella, tá? Eu acho que, no final das contas, beleza, que para o jogador e para o empresário, o que importa sejam só os valores e as cifras do contrato. Mas o clube, olha o Batistella, a gente pensa em você ao longo dos anos atingindo esses números. E aí tem pessoas, hoje o departamento de futebol do Cruzeiro mudou o suficiente para fazer esse tal plano de carreira que o jogador diz desejar, um staff dele também, em que pese, repito, da parte do Cruzeiro, eu acho que ele precisa sim, principalmente quando são jogadores. Hoje, o potencial do Batistella, ele salta aos olhos. Ele é o cara que é mais falado na base do Cruzeiro e um dos caras mais falados em termos de base do futebol brasileiro. Eu não acho que você pode ter o mesmo olhar para esse cara que você tem para a maioria dos jogadores da categoria de base. Mas eu não acho que você tem que fazer desse cara um Jean Xera, por exemplo, do Santos. Dar um contrato para ele de R$900 mil. Tá? Então é um meio termo, Genta, tá? Entre as coisas. É o que eu penso que o Cruzeiro tenha que fazer nesse tipo de situação. Mas assim, isso, concordo com você, mas isso tudo que você está falando é o mínimo que você espera de um clube que está querendo formar um atleta que seja muito bom. Se você tem um talento, o que você vai fazer? Você vai potencializar isso. É o mínimo que você espera que ele faça. É porque eu tô cansado do Cruzeiro não fazer, gente. Então, assim. Não, tudo bem, mas é o que você espera. Beabá, entendeu? Entendeu? É o que você espera que seja o mínimo que o clube faça. Aí, como é o que você espera, que o clube tem que fazer isso aí com os atletas da base. O que eu acho que o diferencial mesmo, no fim das contas, vai ser a grana. O torcedor contribuiu negativamente em alguns casos, né? Caso Robert, caso Thiago, né? Então teve alguns casos que o torcedor tem que aprender também a ter paciência
esses jogadores, né? Porque senão vira um moedor de jogador da base também, igual o Cruzeiro foi aí nos últimos tempos, né? Eu sou muito restrito a falar de jogadores de base, porque as decepções são muitas, né? Porque fica sempre aquela expectativa, aí teve Popó, teve Ariel, teve Fernando, teve vários aí é outro Popó. Teve vários aí nos últimos anos que acabaram não virando, né? Mas esse jogador realmente é muito diferenciado, né? Quem vê isso, e o fato dele ter essa dupla nacionalidade acaba valorizando mais no mercado internacional, né? Então o cuidado tem que ser redobrado. Tem essa questão também, acho que vocês não levantaram ainda, mas esse fato dele ter essa nacionalidade europeia deixa o cuidado que já tinha que ser grande, fica 10 vezes maior, né? Mas a multa para fora é dinheiro para bosta, apesar que em 2026, né, ele já pode... A questão é que em 2026 não tem, no final não tem nem multa, né? Eu acho, inclusive... Só para terminar, eu acho que é muito positivo. Eu acho que é muito positivo essa questão da conversação, né? O empresário postou foto lá, já estamos negociando. Que eu tenho para mim que a negociação é chegar com um acordo entre as partes esse ano, tá? É esse ano o ano de resolver e de preferência agora. Se chegar janeiro, vou até bater na madeira, ó. Ah, não resolveu, não vai resolver. Não vai resolver. Eu sou da ideia também, eu sou dessa hipótese também. Eu concordo com o Valu, tá? O diferente você trata diferente, né? Você tem que ter. É óbvio, o Cruzeiro quer que a base seja sustentável, todo clube busca isso e tem que ser mesmo o caminho. A gente cansou de ver aí as vendas que Flamengo, Palmeiras, que outros clubes vêm fazendo com jogadores de base, e isso são valores assim que representam muitas vezes, sei lá, 30%, 40% do orçamento do time. Direcionado ao departamento de futebol. Então, nesse sentido aí, óbvio, o Cruzeiro tem que tratar sua base muito bem, mas sim, o diferente tem que ser tratado diferente. O Batistella, ele já é diferente, né? O ponto é esse, ele já é diferente e ele chama a atenção, não é de agora, né? Talvez agora esteja mais evidente, porque o Sub-20 ele acaba destacando ainda mais, mas ele já é diferente, já tem uns 2, 3 anos que a gente ouve falar do Batistella fazendo coisas impensáveis em categorias menores, e isso vem se mantendo. Mesmo com alguns choques ali de mudança de sair do 17 muito cedo para já ir para o 20, com uma diferença de estatura, a questão física que o próprio Caramujo identificou, dessa intensidade dele em campo, mas com a bola no pé, é um cara que tem se mostrado extremamente diferente, até em aspectos assim, que ele vem melhorando ao longo dos anos, né? A própria finalização é algo que ele vem constantemente melhorando. Ele era um exímio passador, um cara diferente para assistências, e agora está se tornando um cara cada vez mais diferente para finalizações de média e de curta distância também. É uma joia. O Cruzeiro tem que sim se movimentar para segurar ele. A gente sabe que existem. Eu acho, tá? E aí é achismo mesmo, não é nem nada que eu nunca entrei demais assim para poder contestar, mas eu acho que a lei de assédio no Brasil a jogadores de base ela é bem fraca nesse sentido. Eu acho que é muito fácil você ver outros clubes até do mesmo país assediando jogadores assim com promessas e vai no pai e vai não sei em quem. Então, o Palmeiras já sacou isso, né, Popó? Por isso que tem uma equipe de captação bem grande aí. Não tirando a competência, mas eles já sacaram essa regra do jogo. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro tem que se precaver mesmo, tem que chegar num acordo. Eu acho que é óbvio, eu não tenho que dar salário de profissional, masterclass para ele, porque ele está se destacando. Até porque também tem uma questão de convivência ali com o grupo, né, com os seus pares ali, que a disparidade pode ser um problema, às vezes, na gestão, não sei, mas que tem que sentar e conversar e chegar nessa resolução o mais rápido possível tem. É um cara, assim, essa questão da torcida, eu acho que o Genta tem parte em razão nisso, sim, porque a torcida, quando ela quer pegar no pé de um jogador, ela pega mesmo, e eu acho isso muito ruim quando é um jogador de base, porque, cara, não tem o jogador melhor para a gente ter paciência para ele evoluir que é um jogador de base, velho. Principalmente esses caras que vivem o Cruzeiro desde os seus 13, 14, 15 anos, que são identificados com o clube, e às vezes as oscilações são normais. A base não tem que formar sempre exímios craques que serão vendidos para o Real Madrid, mas a base ela pode ser uma ótima
fonte de renda, ela pode ajudar a jogar o time principal, e aí o exemplo está aí para todo mundo ver, o Murilo Hickman, para mim, é um exemplo desses. Hoje ele entra nesse cenário de ser um jogador que consegue ajudar o time principal tecnicamente quando for necessário. Assim, é um caso raro, mas que pode vir a acontecer, como veio e ele ajudou. Então eu acho que a base precisa de um pouco mais carinho por parte da torcida, mas o Cruzeiro tem que ficar mais atento a essa situação de contrato e agilizar isso sim com os diferentes principalmente.